Amém, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Por favor. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pela sua palavra. A sua palavra é viva, poderosa, eficaz, ela nos ensina, nos edifica. A sua palavra, Deus, nos exorta, nos direciona. Mas nessa noite nós nos abrimos para a sua palavra. Mas nós temos aprendido nesses dias sobre aquilo que a sua palavra nos ensina, sobre o tempo do fim. Aleluia. Nós queremos pedir em nome de Jesus nessa noite que o Senhor possa falar conosco, continue nos ensinando, trabalhando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na última aula nós paramos falando sobre as cartas do Apocalipse, correto? Nós falamos sobre a carta para a igreja de Éfeso, não é isso? Sim? Nós não concluímos, né? Nós só começamos, não é verdade? Sim? Bom, nós então aprendemos na última semana que as 7 cartas do Apocalipse, elas trazem para nós um ensino muito importante dentro do que diz respeito à escatologia, porque essas cartas elas têm 3 aplicações. Primeiro, elas são cartas que foram escritas de fato por causa de igrejas que existiram na história da igreja e tinham realmente os problemas reais que estão sendo mencionados aqui por Jesus nessas 7 cartas. Mas, em segundo lugar, cada uma dessas cartas podem ser usadas também como modelos, ok, para as nossas igrejas. Então, elas servem como advertência para toda e qualquer igreja, em qualquer época da história. E, em terceiro lugar, nós entendemos que Apocalipse, sendo um livro profético, cada uma dessas 7 igrejas, elas apontam também para um tempo específico na história da igreja, ok? Então, cada uma dessas 7 igrejas representa para nós a igreja desde o dia que ela nasceu, lá no século I, nos dias de Jesus, em Atos capítulo 2, até a volta do Senhor Jesus, quando Ele vier nos buscar, ok? Então, desde os dias que a igreja começou, em Atos capítulo 2, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, essas 7 igrejas representam o tempo da história, ok? Que cada igreja viveu ao longo da história do cristianismo, beleza? Nós aprendemos também que todas as cartas que nós vemos Jesus então enviando por meio do apóstolo João para as 7 igrejas, elas possuem 3 coisas. Quantas coisas? 3. Quantas? 3. 3. Em primeiro lugar, essas cartas elas possuem uma saudação, uma apresentação de Jesus. Então o Senhor Jesus sempre começa nessas cartas se apresentando, se revelando de alguma forma. Em segundo lugar, essas cartas elas possuem repreensões ou elogios. Então em todas essas 7 cartas nós vamos encontrar o Senhor Jesus trazendo ou uma repreensão para a igreja ou algum elogio. E em terceiro lugar, nós percebemos que o Senhor Jesus sempre trazendo uma palavra para os vencedores, ok? Então todas essas cartas têm essas 3 semelhanças: uma saudação e revelação de Jesus, ok? Uma repreensão ou um elogio para aquela igreja e uma palavra para os vencedores. Nós aprendemos que para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se revela como aquele que tem nas mãos, na mão direita, né, as 7 estrelas, e ele passeia entre os 7 candeeiros. Nós aprendemos que os candeeiros eles falam das igrejas e as estrelas nos falam dos anjos das igrejas, que são de fato os pastores, os líderes dessas igrejas locais. E aí nós aprendemos também a mensagem que Jesus traz para a igreja de Éfeso. Jesus elogia essa igreja por causa do trabalho, do labor, da perseverança, não é? Mas ele corrige essa igreja porque era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor, ok? Agora preste atenção. Nós aprendemos então que o Senhor Jesus ele traz uma correção para essa igreja, mas ele também vai finalizar essa carta com uma promessa para ela. Então nós falamos sobre a correção de Jesus
para essa igreja, mas não falamos sobre a promessa dele para aqueles que vencessem. Vamos ler então Apocalipse capítulo 2, por favor. Vocês estão aqui comigo? Amém. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Para você relembrar, né? Como já tem uma semana que você leu, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu labor, a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer: e se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Perceba o que o Senhor Jesus está dizendo então para essa igreja. Ele está dizendo que eles devem restaurar o primeiro amor, e que se isso não acontecer, ele virá e moverá do lugar o seu candeeiro. O candeeiro significa o que, meus irmãos? São as igrejas. Então o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso? Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, ao melhor amor de vocês, vocês perderão a igreja de vocês. Isso é algo muito sério. Porque uma coisa é o diabo dizer que vai destruir uma igreja. Você simplesmente repreende e fala que não vai acontecer, não é? Mas quando Jesus diz que Ele mesmo vai fechar aquela igreja e que ela não existirá mais, só o Senhor da igreja pode dizer: não me serve mais. Se você for a Éfeso hoje, Éfeso está localizado na Turquia, se você for a Éfeso hoje, você vai ver que as igrejas lá se tornaram apenas ruínas. Porque de alguma forma eles falharam em ouvir a palavra de Deus e alinharem o coração deles. É incrível, porque a igreja de Éfeso era a igreja mais espiritual do Novo Testamento, sabia disso? Quando a igreja de Corinto era mais carnal, a igreja de Éfeso era mais espiritual. Lembra quando Paulo escreve para Éfeso? Para Corinto, Paulo fala coisas mais simples, ele fala sobre maturidade. Mas quando ele vai escrever para a igreja de Éfeso, ele fala assim: vocês estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então ele começa com eles em lugares elevados, mas agora Jesus está dizendo: olha, se vocês não voltarem, vocês correm sério risco de eu rejeitar vocês. Porque chega um ponto que Jesus pode dizer para uma igreja: não me serve mais. Amém? Isso é sério. Deixa eu te contar uma coisa: todo mover de Deus começa assim. Ele é um mover, ele se torna um movimento, e até o ponto que ele se torna só um monumento. Começa como um mover, se torna um movimento, e então vira apenas um monumento. Se você for lá, as colunas estão lá de pé ainda, em Éfeso, mas a igreja passou, se tornou só um monumento. Então essa é uma alerta para a nossa igreja, é claro. Mas continue lendo comigo, por favor, versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então preste atenção, a igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século, tá? Então é uma igreja que começou muito bem, mas foi declinando depois. Só que é interessante, porque o Senhor Jesus está dizendo que essa igreja odeia os nicolaítas. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma expressão, nenhum nome, ok, de nicolaítas. Na verdade, muito provavelmente essa é uma expressão que Jesus usa, querendo transmitir através dela uma mensagem. Aqui nós temos duas palavras no grego: Nikos e Laikos. Já ouviu? Nikos e Laikos. Presta atenção: Nikos significa conquistador, dominador. Nikos significa conquistador, dominador. E Laikos significa povo comum. Então, Nicolaitas, ou no grego Nikos Laikos, significa dominadores do povo comum. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para aquela igreja do primeiro século? Vocês têm algo a favor de vocês. É que vocês não toleram aqueles que querem dominar o povo comum. Pode falar. O significado é conquistador do povo comum. Povo comum, desculpa. Nikos, ok? É conquistador. E Laikos, povo comum.
Vocês já escutaram, por exemplo, a expressão clérigo e leigo? Sim ou não? O clérigo é aquele que está numa posição do clero na igreja. Na Idade Média isso era comum. Todos os sacerdotes católicos eram chamados de clérigos, pertencem ao clero. E os leigos, a palavra leigos pode ser bem entendida como ignorante mesmo. Então os leigos eram um povo comum, ok? Então, na igreja do primeiro século, eles não suportavam isso. Ou seja, não era uma igreja clerical, não era uma igreja onde os líderes sentiam que estavam em um nível superior da igreja comum. Estavam todos no mesmo nível. Você sabia disso? Seu pastor não é maior que você no sentido espiritual. Seu pastor não está mais perto de Deus do que você. Se você orar, Deus vai responder. Se o seu pastor orar, Deus vai responder também. Seu pastor não está mais pertinho de Deus, como alguns dizem. Quando nós pregamos nas plataformas das igrejas, tem que ser só para que nós estejamos sendo vistos por todos, porque ali não deveria nem ter aquelas cadeiras que as pessoas sentam lá em cima como um sinal de honra, porque todos nós estamos no mesmo nível. A graça de Deus encerrou a todos nós no mesmo nível. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não tem diferença entre eu, que sou pastor, e você. Não tem nenhuma. A diferença é que você trabalha talvez em outro lugar e eu trabalho de tempo integral para a igreja. Não tem diferença entre nós espiritualmente. A minha oração não é mais poderosa que a sua. A minha opinião não é mais importante que a sua. Eu não conheço a Deus mais do que você. Está conseguindo compreender isso? Eu sei que pode ser um pouco chocante essas coisas, porque talvez as igrejas hoje em dia elas ainda vivam dessa forma. Só que a reforma protestante buscou combater isso, mas as igrejas trouxeram tudo isso de volta na nossa geração. Então preste atenção, o pastor não é Deus, é só um homem. E como o homem falha, cai, erra, decepciona. E todos nós estamos no mesmo nível. Se você aprender isso, você vai conseguir caminhar muito bem espiritualmente. Amém? Mas vamos lá. Qual é a recompensa aqui? Qual é a recompensa que o Senhor Jesus promete para essa igreja? Leia comigo, por favor, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, qual é a recompensa para eles? Se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. Só que o vencedor é aquele que cumpre então o propósito original de Deus. Porque desde o início o propósito original de Deus é que os homens comessem da árvore da vida, e não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós cumprimos o propósito original de Deus, o Senhor nos declara como vencedores. Tá bem? Vamos lá? Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Vamos ler Apocalipse 2:8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. A primeira coisa que eu ressaltei anteriormente, essas cartas começam sempre assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Por quê? Os anjos são os pastores. Então essas cartas estão sendo escritas para os pastores. Porque quem tem em primeiro lugar a responsabilidade de lutar e batalhar pela mudança de uma igreja é o pastor daquela igreja. Leia comigo. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, nós temos uma carta sendo escrita para a igreja do primeiro século, ok? Então nós temos uma carta sendo escrita para a igreja que nasceu em Atos capítulo 2, ok? E aí nós chamamos de igreja primitiva o tempo que compreende entre o nascimento da igreja em Atos capítulo 2, ok?
e a morte do último apóstolo, que é João, que morreu ali por volta do ano 97 depois de Cristo. Então, vou repetir, nós chamamos de igreja primitiva ou igreja do primeiro século, a igreja que vai de Atos capítulo 2 até os dias do apóstolo João. Quando ele morre ali, nós encerramos então essa fase que nós chamamos de primeiro século da igreja ou de igreja primitiva, ok? Então a igreja de Esmirna, na verdade, ela representa para nós o quadro profético da igreja do segundo e do terceiro século, ok? Pastor, o que aconteceu no segundo e no terceiro século? O segundo e o terceiro século foi o maior período de perseguição da igreja. Então, o segundo e o terceiro século foi o tempo em que os cristãos deixaram de ser perseguidos apenas pelos judeus e agora passaram a ser perseguidos de forma veemente pelos romanos. A perseguição dos judeus era uma perseguição ferrenha. Eles até mataram Estevão, por exemplo, ok? Mas a perseguição dos romanos era uma perseguição muito mais intensa. Então essa era uma perseguição realmente sanguinária. Eles eram aprisionados, torturados e mortos. Eu sei que ícones como que nós contemplamos e até queremos visitar são na verdade símbolos do sofrimento dos cristãos, entre eles, por exemplo, o Coliseu. O Coliseu é um lugar onde milhares de cristãos tombaram. Os romanos, eles, por exemplo, faziam tochas humanas com os cristãos. Nero, por exemplo, tinha o prazer de colocar cristãos para queimar. Você vai ver os estádios sendo cheios com o sangue dos cristãos. Os cristãos eram colocados no meio daqueles estádios, como o Coliseu, por exemplo, e as feras eram soltas para devorar eles vivos. Mas é incrível, porque esses irmãos ficavam ali, de acordo com os historiadores, de joelhos, cantando, orando, enquanto eles eram devorados por feras. Então olha como Jesus se revela para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: olha, vocês estão enfrentando a morte por mim, mas eu sou a ressurreição e a vida. É porque essa era uma igreja de mártires. A Esmirna é uma igreja de mártires. A palavra Esmirna significa mirra, ok? Então, na verdade, a mirra é o que é produzido depois de ser prensado. Então, nós temos aquele óleo de mirra, né? Que é um óleo que a gente usa até para unção, por exemplo. Então, essa é uma igreja que foi prensada, uma igreja que foi amassada, triturada, martirizada. Eu fico pensando, o que esses irmãos viram? O que eles viram que nós precisamos ver também? Porque eu quero ser bem sincero com você. O quadro das nossas igrejas hoje não parece muito com o quadro da igreja de Esmirna. Esses irmãos estavam dispostos a sangrar e serem devorados por feras nos estádios do Coliseu. Mas às vezes nós não temos disposição de servir a Jesus no nível mais intenso. Eu não quero exagerar com você, mas sinceramente, você considera que na sua vida cristã você tem suportado todo o sofrimento por causa de Cristo? A sua fé se compara com a fé desses irmãos? Pastor, mas nunca me pediram para morrer. Eu nunca fui ameaçado de morte por causa do cristianismo, por causa da minha fé em Cristo. Mas eu já te ensinei semana passada, você pode escolher morrer de outras formas. É por isso que eu nunca vou tolerar quando as minhas ovelhas me disserem que elas não estarão no culto naquele domingo porque elas têm outros compromissos que são mais importantes. Para mim é impensável, enquanto eu leio Apocalipse, vejo uma igreja que tombava nos estádios, ensanguentada. Para mim, nunca vou entender uma pessoa que se afasta e se desvia por causa do relacionamento, enquanto esses irmãos estavam morrendo em estádios, devorados por feras, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. A gente tem, desculpa a expressão, cristianismo sem vergonha. Sabe, eu não sei você, mas eu sou do crente de uma outra pegada, sou novo, mas eu cresci num lar cristão com uma perspectiva de cristianismo muito diferente. Para mim, ser crente é estar no culto todo domingo.
Para mim, ser crente é estar na vida da igreja constantemente. Nossa, eu estava pensando assim, isso ontem com alguém, com uma irmã do seminário. Quantas vezes eu prego passando mal? Quantas vezes eu dou uma aula passando mal? Não me importa. Eu só não vou porque vai morrer. Se eu não faço, eu não consigo levantar, não tem como. Fora isso, eu vou estar lá. Então presta atenção, você está aqui nesse seminário confortável, está tudo bem. Mas isso aqui não vai servir para nada. Se você não se levantar e disser assim, eu vou viver o mesmo nível de fé que esse irmão viveu. Eu vou entregar minha vida a Jesus do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, esses irmãos aqui, eles não estavam discutindo se dá dízimo, se usava dar dízimo ou não dava dízimo. Esses irmãos estavam perguntando o que era pecado, o que não era pecado. Porque a nossa geração é assim. Nossa geração quer saber se dar dízimo é obrigatório ou não, porque eles estão doidos para precisar não. Nossa geração quer saber se fazer isso e aquilo é pecado ou não, porque eles estão doidos para fazer alguma coisa que eles acham que é pecado. Mas esses irmãos, não tinha essa discussão nessa igreja não, porque eu dava tempo. Uma igreja perseguida é uma igreja que é refinada. Por quê? Porque ela é filtrada. Como assim filtrada, pastor? É porque a perseguição, ela não é de todo ruim. A perseguição separa os cristãos verdadeiros dos cristãos fiéis. Eu temo que se hoje se levantasse uma perseguição nas nossas igrejas, elas ficariam vazias. Essa é uma palavra de exortação para você e para mim, porque a gente precisa lembrar desses irmãos. E eu te pergunto, o que eles viram? O que eles enxergaram? Porque eles morreram por uma religião? Não. Eles morreram por causa de uma mensagem. Eles morreram porque eles disseram assim: Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu não vou negar Jesus. Mesmo que eu morra, eu não vou negar Jesus. Mas por que isso tem a ver com a escatologia? Tudo, porque isso no final dos tempos você for tentado. E se chegar a sua vez de dizer, você acha que com o nível de cristianismo de renúncia que você tem hoje, você está disposto a dar a vida por Jesus amanhã? Se você não dá o dízimo, você vai dar a vida nunca. Se você não dá todo domingo, você vai dar o seu sangue? Não vai nunca. Jesus disse assim: se vocês forem fiéis no pouco, então vocês vão ser realmente fiéis no muito. Mas não vem com essa conversa de ser fiel só no muito. Não, Jesus, eu vou te dar a minha vida, eu não te dou o dízimo. Eu sabe o que é bom falar de dízimo aqui? É por isso que eu Jesus, eu vou te dar a minha. Não é só aqui que acontece, não, irmão. Na igreja também acontece. São todos? Não são todos, é claro. Muitos irmãos sinceros que amam a Deus, que servem a Deus com intensidade. Mas sabe, eu estou cutucando você porque escatologia é para isso. É para você lembrar que a nossa vida aqui ela é passagem. Agora preste atenção. Os romanos tinham uma diversão abominável. Eles gostavam de ver os crentes sofrendo. Quando alguém dizia eu recebo Jesus, essa pessoa se tornava automaticamente traidora do Estado. Por quê? Porque só o imperador poderia ser chamado de Senhor. E os cristãos tinham que declarar: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu creio em Jesus. Eles estavam dispostos a assinar uma coisa, dizer: eu vou morrer, eu estou dizendo sim aqui, mas eu sei, o próximo sou eu. O próximo a ser aprisionado, o próximo a ter os bens levados, o espólio dos bens, perder o marido, perder os filhos, perder a família. Eles tinham clareza disso. Não sei você, mas se Jesus deu a vida dele por mim, eu vou dar a minha vida por ele também. Não tem como achar que muitos cristãos dos nossos dias vão estar lá na eternidade ao lado desses crentes. Não estarão. Estarão salvos, mas não vão reinar ao lado desses irmãos nunca. Eu sei você, mas eu quero reinar. Eu quero estar junto com esses irmãos. Amém. Agora preste atenção. Olha o que o Senhor diz para eles. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Por que Jesus se revela dizendo eu sou o primeiro e o último?
Senhor Jesus está dizendo: eu estou vendo o começo, mas eu também estou garantindo o final da história. Eu estou vendo o sofrimento de vocês, mas eu também estou garantindo a recompensa de vocês. Eu estive morto, mas eu revivi. Vocês estão morrendo, mas vocês reviverão também. Deixa eu te contar uma coisa: tudo na vida cristã tem que passar pelo princípio da ressurreição. Como assim, pastor? Tudo na vida cristã tem que morrer primeiro, para que aquilo depois possa reviver. O que não é fruto de ressurreição na sua vida é uma coisa que então ainda não foi trabalhada por Deus. Tudo na sua vida morre primeiro e ressuscita depois. Como assim, pastor? Seu casamento tem que morrer primeiro. Aí ele se torna um casamento de fato, de acordo com a graça e com a bênção de Deus. Como assim? Seu casamento entra em crise, passa por choques, passa por tribulações, ele morre. E aí, no dia que você passa a depender só de Deus para permanecer casado, seu casamento ressuscita. Seu ministério tem que ser fruto de ressurreição. Nós enfrentamos crises terríveis, e nós mergulhamos nelas, abraçamos elas, mas no meio dessas crises o Senhor Ele nos ressuscita, Ele levanta o nosso ministério de novo. Tudo na vida cristã tem que ser fruto de ressurreição. Mas sabe qual é o problema? Muitos crentes da nossa geração não estão dispostos a deixar as coisas na vida deles morrerem, porque ainda não renunciaram a tudo quanto tem. Não estão dispostos. Qual é a promessa de Jesus para esses irmãos que vencerem? Leia comigo, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a promessa de Jesus para eles? Eu vou dar para vocês a coroa da vida. Você já entendeu? Eu já te ensinei aqui semana passada o que é a coroa. Lembra disso? A coroa é só um símbolo para algo muito maior. A coroa em si não vale nada. Na verdade, a coroa é uma representação da autoridade que está sobre alguém. Então preste atenção: o que Jesus está dizendo para essa igreja é que Ele vai reconhecer diante de todos a autoridade dessa igreja, porque eles são vencedores. Você quer ser vencedor também? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você é tão rápido em responder, porque você está disposto a sofrer como Esmirna sofreu? Você está disposto a abrir mão de um relacionamento com Jesus? Você está disposto a abrir mão do trabalho com Jesus? Está disposto a oferecer todos os seus dias com Jesus? De outra forma, você nunca vai viver como vencedor. Nem ele. Só tem esse caminho, o caminho da morte. Se morrermos com Cristo, a gente vai poder viver com Ele. Um dia eu vim com o meu taco profético. Cadeira na cadeira. Em nome de Jesus. Vai embora não. Versículo 12, por favor. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, quem é o vencedor? Aquele que é guardado, ele é poupado pelo Senhor, ele é livrado. Amém? Vamos avançar? Próxima igreja, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. Abra aí, por favor, em Apocalipse 2, verso 12. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
Outro assim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É interessante porque na carta de Jesus para a igreja de Esmirna, não há repreensões. Na anterior, Esmirna. Na carta para Esmirna, não sei se você percebeu, mas não há repreensões. Por quê? Aquela não foi uma igreja que cresceu assustadoramente, mas Jesus não corrige aquela igreja. Por quê? Porque foi uma igreja sofredora, foi uma igreja perseguida, ok? Mas agora, quando o Senhor Jesus ele está escrevendo então para a igreja de Pérgamo, nós encontramos um período muito sensível da história da igreja. Foi o período em que a igreja ela se tornou romana. Por que a igreja se tornou romana? Preste atenção. No século I, nós temos a igreja primitiva. No século II e III, nós temos uma igreja perseguida pelo império. Mas, no final do século III para o IV século, nós temos agora uma igreja que se torna uma igreja romana. Por que romana? Constantino, nesse período, era imperador de Roma. E Constantino, então, ele teve uma experiência de conversão. Alguns estudiosos acreditam que ele se converteu de fato, e outros dizem que, na verdade, ele apenas usou isso como uma desculpa para cessar o conflito que existia entre o Império Romano e os cristãos, que não paravam de crescer, ok? O Império Romano, então, teve que se dobrar diante do cristianismo, porque eles não conseguiram impedir o crescimento do cristianismo. Mesmo matando cristãos de forma frequente, as pessoas continuavam se convertendo. Por quê? Isso é maravilhoso. Meu vizinho me viu morrendo. Ele viu que eu morri por aquilo. Então, se tinha dúvidas no coração dele, quando ele vai vendo que tantas pessoas estão se entregando por aquela mensagem, ele vai perceber que aquela mensagem é uma mensagem genuína, verdadeira. Certo pai da igreja disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Porque aonde tombava um mártir, uma igreja nascia. Em cada lugar onde os mártires morriam, uma nova igreja nascia naquele lugar. Agora, a igreja de Pérgamo, então, é uma igreja com um grande desafio. O imperador do Império Romano se converteu. E aí Constantino, então, no ano de 313, ele vai legalizar, ok? Ele vai legalizar o cristianismo. O que é legalizar o cristianismo? Não é mais crime ser cristão. Não há mais uma punição para ser cristão. Então aqui nós temos em 313 uma legalização do cristianismo. Só que mais tarde, em 325, no concílio de Nicéia, nós vamos ver, na verdade, até uma tentativa de unificar o cristianismo. O que Constantino queria agora? Ele queria, de fato, tornar o cristianismo, então, uma religião padrão romana. Então, todo mundo que for romano precisa ser cristão. Ele torna, então, o cristianismo a religião oficial do império. Qual é o problema disso? O problema é que isso trouxe, por meio do cristianismo, uma série de pessoas que não tinham tido uma experiência genuína de salvação. Então ele pega, por exemplo, templos pagãos e converte esses templos em templos cristãos. Ele pega até mesmo sacerdotes de cultos pagãos e então transforma eles em sacerdotes cristãos. Por quê? Porque agora há um incentivo do Império Romano para aqueles que são cristãos, eles pagam menos impostos. Todo mundo, de maneira óbvia, vai querer ser cristão a partir de agora. Aí nós temos, por exemplo, o estabelecimento de templos. Até aqui a igreja não tinha prédios, ok? Como nós temos nos nossos dias. Então a igreja se reunia nas casas, ela tinha sim reuniões públicas, mas ela não tinha prédios fixos, ok? Ela se reunia dia após dia em um lugar, se reunia nas casas, e ela tinha lugares onde muitas vezes eles faziam grandes ajuntamentos. Só que agora tem que ter um templo estabelecido. Qual é o nome dos templos? As catedrais. A palavra catedral vem da palavra cátedra, que significa, sabe o quê? Cadeira. Por que cadeira? É porque nessas catedrais precisavam ter grandes cadeiras para que o imperador se assentasse. Então tinha que ter uma plataforma,
que eles passaram a chamar de altar. E no topo dessa plataforma era necessário colocar as cadeiras, aonde o imperador se assentaria. Porque o imperador não vai sentar junto com o povo comum. O imperador também não entrava em lugares baixos, então nós tínhamos que ter no mínimo 7 metros de altura. O imperador não vai ouvir qualquer um compartilhando a palavra de Deus. Então agora só aqueles que têm uma formação, uma instrução formal poderão realmente ministrar. É daí que surgem os clérigos. Então perceba que a igreja agora se torna uma igreja clerical. Ela separa o povo comum do ministério da palavra e do sacerdócio. Ok? Agora o culto se torna uma liturgia fria, porque pouco a pouco a igreja ela vai então estabelecer, por exemplo, que o culto cristão é na verdade uma reprodução da ministração lá dos sacerdotes do templo do Antigo Testamento. Não sei se você sabe disso, mas a missa da Igreja Católica é uma reprodução da ministração que era feita no Antigo Testamento do tabernáculo e no templo de Salomão, ok? Todas as missas elas são essa reprodução, ok? Só que preste atenção nisso. Agora nós temos conversões por interesse, nós temos perseguição aos pagãos, porque se o império é cristão, então todo mundo tem que se converter obrigatoriamente. E a gente tem a institucionalização da igreja. A igreja se torna uma igreja institucionalizada. Ok? Essa igreja vai do 4º século até 1500, quando nós temos o tempo da reforma protestante. Então foi em torno de 1000 anos que a igreja ela viveu uma decadência espiritual. Ok? Então a igreja de Pérgamo fala dessa igreja que é a igreja medieval. Claro isso? Sim ou não? Sim. Muita história para pouco tempo? Vamos lá. Nós já lemos a carta? Sim ou não? Não lemos? Já lemos? Versículo 13, então, nós temos a apresentação do Senhor para a igreja de Pérgamo. Ele diz: aquele que tem a espada de 2 gumes. Na Bíblia, 2 gumes é um símbolo de separação. A espada de 2 gumes ela é apta para cortar para os 2 lados. Então é claro que o Senhor está falando aqui sobre a palavra de Deus. Hebreus diz isso, que a palavra de Deus ela é mais penetrante, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para separar alma e espírito. Então o Senhor provavelmente queria lembrar Pérgamo que ele tem o poder de separar o joio do trigo, os verdadeiros dos falsos. Então a igreja de Pérgamo é uma igreja que é uma igreja falsa com uma igreja verdadeira dentro dela. Porque mesmo em meio a toda essa corrupção, havia sim cristãos verdadeiros e que tiveram uma experiência genuína de salvação. E é por isso que a reforma protestante vai acontecer. Porque no meio de uma igreja falsa tinha sim gente que amava a Deus e que tinha tido uma experiência de salvação. Agora Jesus diz para essa igreja também que eles são a igreja que habitava onde estava o trono de Satanás. Pastor, misericórdia, uma igreja onde está o trono de Satanás, o que isso significa? Olha que interessante. Essa foi a primeira, Pérgamo era uma cidade do Império Romano, e ali era o centro da adoração imperial. E lá foi a primeira cidade que erigiu um templo a César Augusto. Então a primeira cidade do Império Romano a erigir, a edificar um templo para a adoração do imperador, para o culto ao imperador, foi exatamente a cidade de Pérgamo. Então César ele gostava de ser chamado pelo povo de Sóter, que significa Salvador. Ele gostava que o povo chamasse ele de Salvador. E ele nessa cidade então era especialmente cultuado. É por isso que Jesus, escrevendo para essa igreja, diz: vocês habitam aonde está o trono de Satanás. Só que Jesus também fala sobre uma testemunha chamada Antipas. E na Bíblia não há nenhuma menção de Antipas, e nem na história da igreja também. Então nós precisamos usar o grego para entender o que significa o nome Antipas. A primeira parte desse nome é a palavra anti. Anti no grego significa contra. Anti significa contra. E paz, P-A-S aqui, paz significa tudo. Então anti, contra e paz, tudo.
Então, Antipas significa aquele que é contra tudo. Então, embora eles tivessem tantas pessoas naquela igreja, haviam aqueles que não se conformavam. Haviam aqueles que eram contra tudo aquilo que estava acontecendo, que eram contra a idolatria, que eram contra o culto aos santos, que eram contra o clericalismo, que eram contra a proibição da leitura da Bíblia por pessoas comuns, que eram contra a perseguição aos pagãos. E Jesus, apesar de ver tantas coisas problemáticas nessa igreja, ele elogia ela. Porque apesar de toda essa questão do Império Romano, o Senhor diz que eles conservaram o nome do Senhor. E eles não negaram a fé deles. Amém? Versículo 14, por favor. Olha o que o texto diz, verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que é sustentar a doutrina de Balaão? Balaão era um profeta profissional. Balaão era pago para profetizar. A doutrina de Balaão é a doutrina da indiferenciação. Como assim, pastor? É que a igreja e o mundo é a mesma coisa. Só que o ensino bíblico é que tem que haver uma fronteira clara entre luz e trevas, entre a igreja e o mundo. Então você não pode tentar misturar aquilo que é ímpio com aquilo que é santo. O nosso estilo de vida tem que ser diferente. A gente tem um outro padrão, porque aquele que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Olha o verso 15. Outro sim, tem também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então tem os que sustentam a doutrina de Balaão. Então eles exercem ministério por dinheiro. Mas tem em segundo lugar os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Eu já te ensinei quem são os nicolaítas? Dominadores do povo. Os dominadores do povo comum. Quem são eles naquele período? Os padres, o Papa, os bispos, os líderes das igrejas. Eles exploravam, dominavam o povo, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Pastor, todos eram assim? É claro que não. É claro que tinham líderes bons também na igreja, mas infelizmente a maioria eram líderes corrompidos naquele dia. O Senhor Jesus disse que Ele vai pelejar com a espada da boca dele, ou seja, a palavra de Jesus faria separação entre uns e outros. E isso é maravilhoso, porque foi isso que aconteceu no tempo da Reforma Protestante. A palavra de Deus separou a igreja verdadeira de uma igreja falsa, a igreja verdadeira de uma igreja corrompida. Ok? Versículo 17 comigo, vamos lá. Verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Onde que estava o maná escondido, meus irmãos? E agora, hein? Vamos ver se você está lendo a Bíblia. Cuidado. Onde que estava o maná escondido? Bota o quê? Na Arca da Aliança, exatamente. O maná escondido estava na Arca da Aliança. Você vê que quando o Senhor manda fazerem a Arca da Aliança, Deus manda colocar lá a vara de Arão que floresceu, as tábuas do mandamento que Moisés guardou e também, um gomer, uma porçãozinha de maná que ele tinha guardado ali, ficou escondido. Então dentro da arca estava o maná escondido e ninguém podia entrar ali. O maná é na verdade um símbolo de Cristo, porque a real promessa da eternidade não é o céu. A real promessa da eternidade é o próprio Senhor. Eu sei que muitos aguardam pelo céu, mas eu vou te dizer, o céu sem Jesus é um inferno. Mas o inferno com Jesus poderia ser até o céu. A grande questão do céu não é que nós estaremos lá em descanso apenas, é que nós estaremos com Jesus. E o grande problema do inferno é a ausência da presença de Deus. Muitos até querem ir para o céu só porque eles pensam lá não haverá sofrimento. Mas quem pensa assim
assim talvez esteja mesmo indo para o inferno. Porque aqueles que foram salvos entendem que a presença de Jesus é a melhor coisa que existe no céu. É o maná escondido. O maná estava dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo do Antigo Testamento da presença manifesta de Deus. Só que Jesus também disse para a igreja de Pérgamo que ele daria para elas uma pedrinha. Dê comigo de novo, por favor, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: eu darei a vocês um maná escondido, mas também darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pastor, uma pedrinha branca? Para que uma pedrinha branca? A pedrinha branca era uma forma dos romanos elegerem as pessoas. Então, no Império Romano, a pedrinha branca ela era, na verdade, a cédula. O que Jesus está dizendo? Isso significa que nós nos tornamos escolhidos. Ele elegeu o nosso nome. Ele escreveu o nosso nome. Só que não é o mesmo nome, é um novo nome. Pastor, então eu vou ter um outro nome no céu? Acredito que não, acredito que você vai ter o mesmo nome. Mas nome na Bíblia novo nos fala de uma mudança de vida, nos fala de uma nova estação. Por exemplo, Pedro se chamava Cefas, mas agora ele se chamava Simão, mas agora Jesus passa a chamá-lo de Pedro. Antes ele era cana, ele era alguém balançado, levado pelo vento, mas agora ele é uma rocha, ele é alguém firme, ele é alguém constante. Você na eternidade terá um novo nome nesse sentido. Amém? Amém. Vamos avançar então? Igreja de Tiatira. Leia comigo, por favor, então, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituicama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Não somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos a maior carta dentre as 7 cartas, ok? E aqui é a carta em que o Senhor disse mais coisas, mas ela também é muito simples, porque o elogio foi rápido, a repreensão foi longa, mas ela foi em cima de um único problema. Qual é o único problema dessa igreja? Essa igreja tinha alguém com o espírito de Jezabel. Profeticamente, a igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média, ok? Então, profeticamente, a igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média. A igreja de Pérgamo, nós aprendemos que ela representa a igreja, ok? Ali do 4º século, que é essa igreja que não se torna romana, institucionalizada. Mas a igreja de Tiatira representa a igreja, ok, da Idade Média. Pastor, qual é o período da Idade Média? A Idade Média vai por volta ali do ano 500 até o ano 1500. Então é em torno de 1000 anos, ok? Do ano 500 até em torno ali do ano 1500. A repreensão que o Senhor então traz para essa igreja, ele fala que nessa igreja havia o espírito de Jezabel. Jezabel, ela era uma profetisa e ela ensinava então as pessoas a cometerem idolatria e imoralidade. E de fato a Idade Média foi o período em que a igreja mais se contaminou com a idolatria, que na perspectiva de Deus é um adultério ou uma prostituição espiritual. Então quando o texto diz que essa igreja está se prostituindo,
não é no sentido sexual, é no sentido espiritual. A igreja da Idade Média é uma igreja que se prostitui, é uma igreja que tem o espírito de Jezabel. Pastor, então é uma igreja, né, porque as igrejas construíram o pensamento de que o espírito de Jezabel é porque as irmãs limpam a unha, usam brinco. Não, isso não tem nada a ver, tá, irmão? Tem pecado nenhum nesse não. O espírito de Jezabel é esse espírito que levava o povo à prostituição, né, à imoralidade, mas essa prostituição que é espiritual, a idolatria. É interessante porque no Antigo Testamento a prostituição é exatamente comparada com a idolatria. Então seria realmente ter mais de um Deus, além do único Deus que é o Senhor. E foi exatamente no período da Idade Média que a igreja começou o culto a Maria e o culto a outros santos. Por que a igreja começou a cultuar os santos? Olha que interessante. Os crentes da igreja primitiva, que é a igreja do primeiro século, os crentes também da igreja ali do período, né, dos pais da igreja, do período patrístico, eles eram também crentes que tinham uma prática cristã muito interessante. Qual era? Eles iam para os túmulos dos cristãos e eles cantavam canções ali, em honra, em memória à vida daqueles irmãos. Eles sabiam que eles não estavam mais ali, que eles já estavam com Jesus na eternidade, mas a igreja se reunia em torno das catacumbas, dos túmulos desses heróis da fé, dos mártires, e então celebravam a vida que eles tinham vivido e se inspiravam na história, no exemplo desses homens de Deus. Qual foi o problema? Com o tempo isso se tornou um culto a esses santos que morreram. Eles eram santos? Sim. Santos. Exatamente como você e eu somos. A Bíblia diz que nós somos santos, nós somos santificados em Cristo Jesus. Agora, eles eram santos no sentido de serem alguém especial? Não. Eles eram santos como nós. Eles se intercedem por alguém diante de Deus? Não. Só Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Então a idolatria ela começou em partes quando a igreja ela passa a ser romana. Quando Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial do Império. Só que além disso, a igreja ela vai agora se tornar totalmente idólatra com o passar dos tempos. Porque o povo romano, isso é interessante, eles já prestavam culto, por exemplo, a Ísis. Eles já prestavam culto a Ísis, que era uma deusa, ok? Uma deusa mulher, e ela na verdade é a deusa mãe do Egito. Então eles vão agora absorver no cristianismo, substituindo Ísis por Maria. Porque, peraí, a gente é cristão agora, a gente não vai mais prestar culto a outra. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Maria e vamos prestar culto a ela. Eles passam a chamar Maria de Rainha dos Céus, ou de Mãe de Deus, né? Que é a palavra no grego é Theotokos, significa a que carregou a Deus. Só que esses também eram títulos que já eram usados para Ísis. Esses mesmos títulos eram usados para a deusa Ísis. Então eles na verdade apenas pegaram isso e reaplicaram na figura de Maria. Maria tem algum papel especial, pastor? É claro que sim. Maria é mãe de Deus? É claro que não. Maria tem um papel especial na Bíblia? É claro que sim. Por quê? Ela foi uma mulher agraciada pelo Senhor. Poderia ser qualquer uma das irmãs aqui, mas Deus escolheu Maria. Por quê? Porque Deus é gracioso. Mas Maria, ela é mãe de Deus? Não. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne. Então somente. Mas não há glória nenhuma em Maria, não há poder nenhum em Maria. Maria é simplesmente uma mulher como todas vocês são. Não há nela nenhum valor diferente do que há em você. Amém? Jesus mesmo lidou com Maria dessa forma. Jesus mesmo disse, olha, quando ela foi junto com os irmãos de Jesus, falaram assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. O que Jesus falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fizerem a minha vontade. São vocês que estão aqui sentados junto comigo. Amém? Então a igreja da Idade Média é uma igreja corrompida pela idolatria. Para a gente finalizar aí a carta de Tiatira para ir para o intervalo, qual é a revelação de Jesus para essa igreja? Ele se apresenta como Filho de Deus.
Meus irmãos, durante o seu ministério, Jesus se autodeclarava o Filho do Homem. Mas aqui o Senhor usa uma expressão mais forte e direta. Ele diz o Filho de Deus. Porque Ele quer demonstrar a sua força, o seu poder. Porque a revelação de Jesus para essa igreja ela é forte, ela é direta. Ele não é o filho de Maria, Ele é o Filho de Deus. O texto diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Por quê? Por que os olhos de Jesus são como chamas de fogo? Isso é algo sério. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo, porque os olhos dele provam as obras dos homens. Quando os homens estão diante de Jesus, as obras dele serão provadas. E se elas forem madeira, palha e feno, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,10, elas serão consumidas. Mas se elas forem ouro, prata e pedras preciosas, elas serão aprovadas pelo fogo. Glória a Deus. O texto diz também que o Senhor Jesus ele tem os pés de bronze polido. Esses pés de bronze apontam para a visão que Daniel teve no capítulo 10. Ele viu o Senhor exatamente como Jesus descreve para a igreja de Tiatira. Que o Senhor quer mostrar que essa visão está se cumprindo. Agora, qual é o elogio de Jesus para a igreja de Tiatira? Vocês são uma igreja que trabalha e não esmorece. É uma igreja que, por incrível que pareça, mesmo imaculada pela idolatria, tinha obras mais numerosas do que as da primeira. Então, no meio daquela igreja havia a verdadeira igreja. No meio de uma igreja falsa havia irmãos que não se contaminavam. A acusação que muitos faziam sobre esses cristãos sinceros é que eles não conheciam as coisas profundas. Aí Deus diz assim, Jesus diz assim, eles dizem que vocês não conhecem as coisas profundas, mas Jesus diz que são coisas profundas de Satanás. Porque muitos dos clérigos daquelas igrejas perseguiam os irmãos simples que tinham conhecimento de Deus, que tinham tido uma experiência genuína com Deus. O Senhor Jesus mesmo diz que o conhecimento profundo que muitos tinham em Tiatira, eles possuíam ensinos de demônios. Jesus não exige muitos desses irmãos sinceros. Ele apenas orienta que eles permaneçam, que eles conservem aquilo que eles possuem. Isso é maravilhoso, porque essa igreja fez isso. Esses irmãos sinceros fizeram isso. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Porque esses poucos irmãos sinceros verdadeiros viraram a igreja de cabeça para baixo e reformaram a igreja na época deles. Amém? Entre eles, Martinho Lutero, João Calvino, Zwingli, John Knox, tantos homens de Deus que passaram por aquele tempo. Jerônimo Savonarola, tantos homens que se levantaram, John Huss, se levantaram contra a igreja católica naquele período e defenderam a verdade das Escrituras, mesmo diante da morte deles. Amém? A repreensão então de Jesus para essa igreja é: vocês toleraram a idolatria, falta arrependimento, e os filhos de vocês serão bons. Como assim, pastor, os filhos deles serão bons? Jesus estava dizendo que provavelmente ele interromperia a linhagem daqueles crentes. Ele ia extirpar esses crentes. Isso é incrível, porque hoje você vê até irmãos que são nossos irmãos, que estão lá na igreja católica, tendo experiências genuínas com Deus hoje. Tendo uma experiência de uma vida transformada. Tendo uma experiência genuína de salvação. Porque Deus, Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Agora, qual é a promessa de Jesus para os cristãos vencedores da igreja de Tiatira? A promessa de Jesus é que Ele daria aos vencedores autoridade sobre as nações, o direito de julgar as nações. Então, no reino milenar de Cristo, os vencedores vão governar junto com Ele. Uns governarão 5 cidades, outros 10, mas aqueles que reinarão com Cristo, eles vão governar, vão ser colocados em uma posição de autoridade. Agora, por fim, Jesus também fala que dará para eles a estrela da manhã. Essa estrela da manhã nos fala de uma posição de destaque, porque ela ainda brilha quando todas as outras desapareceram. Quando pela manhã todas as estrelas já sumiram, a estrela da manhã continua brilhando. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que os crentes vencedores, eles vão ter no reino dele proeminência. Eles vão brilhar, porque se sofreram com Cristo, serão glorificados juntamente. Amém?
Intervalo agora então, retornando 9 e 6.